Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a enxaqueca, né? E nós sabemos que essa é uma condição clínica relacionada ali a diversos fatores, como por exemplo, estresse, poucas horas de sono, desidratação, né? Principalmente aquelas pessoas que bebem pouca água, e também ali, né, a falta de prática de exercícios físicos e há alguns, né, alimentos também que são relatados como tendo alguma relação com a enxaqueca. Tá? É, esses alimentos, né, que se tem relatos de que podem causar ou piorar a enxaqueca, podem variar de uma pessoa para outra. Tá? Então eu vou falar aqui de 7 tipos de alimentos que já são sabidamente relacionados ali com a ocorrência de enxaqueca, pelo menos na maior parte das pessoas. O primeiro grupo de alimentos são os alimentos cafeinados, né? Então, aqueles que possuem cafeína, como chá, alguns chás, o próprio café, bebidas energéticas, refrigerantes, tá? Então, quanto maior o consumo dessas substâncias, em pessoas que têm tendência à enxaqueca, maior vai ser o risco de que isso ocorra. Tá? Já em um outro grupo de pessoas, né, uma quantidade pequena, né, ali, a moderada de cafeína, pode ter o efeito inverso, não provocar, mas ajudar ali a amenizar as dores da enxaqueca, provavelmente pelo fato de que a cafeína, em pequenas quantidades, tem ali uma propriedade analgésica e anti-inflamatória. Uma outra substância que está relacionada ali à ocorrência de enxaqueca é o glutamato, tá? Que é ali uma substância usada pela indústria alimentícia para melhorar ali, né, o sabor dos produtos industrializados, como molhos prontos, enlatados, né, aqueles salgados artificiais, salgadinhos e biscoitos ali artificiais, eles contêm geralmente glutamato, né, para melhorar ali o sabor, e é importante então sempre dar uma olhada no rótulo do alimento. E aí o glutamato pode aparecer no rótulo ali como ácido glutâmico, pode estar ali como glutamato monossódico, ou pode aparecer também no rótulo ali como glutamato monopotássico. Tá? Então, em excesso, se tem ali relatos de que pode provocar enxaqueca. Um outro grupo são as bebidas alcoólicas, principalmente ali o vinho, né, espumantes e a cerveja. Em algumas pessoas, né, eles podem provocar poucas horas ali, ou minutos após o consumo, já a enxaqueca. Provavelmente pelas propriedades vasoativas e neuroinflamatórias do álcool. Tá? Temos também ali o chocolate. Tá? É, os estudos ainda não definiram bem, né, a causa disso, mas suspeita-se que pelo fato do chocolate elevar os níveis de serotonina no sangue, em algumas pessoas, e essa condição gere ali a enxaqueca, né? Mas aí mais estudos precisam esclarecer melhor isso aí. Temos também ali as carnes processadas. Então, as carnes processadas, né, elas possuem ali na sua composição nitrito e nitrato para que fiquem menos perecíveis, né, para preservar esses alimentos ali processados. Só que essas duas substâncias elas são vasodilatadoras, o que contribui ali para a enxaqueca. Tá? Temos também ali os laticínios, né? Os laticínios são aqueles produtos à base ou derivados ali do leite, e eles possuem a tiramina, que é um derivado do aminoácido tirosina e que podem provocar em algumas pessoas ali enxaqueca. Tá? O sétimo grupo são os alimentos que contêm glúten. Então, nesse caso ali, né, são aqueles, o glúten é uma porção ali presente no trigo, na cevada, tá? Em outros cereais, tá? E que naquelas pessoas que têm síndrome do intestino irritável ou que têm algum tipo de intolerância a glúten, essas substâncias podem provocar enxaqueca, tá? E isso vale para aqueles produtos também derivados
do glúten, né, como massas, pão, alimentos desse tipo, tá? Então eu trouxe 7 tipos de alimentos aqui, que são os mais comuns quando relacionados ali à ocorrência de enxaqueca, mas como eu falei, isso pode mudar, né, de uma pessoa para outra e em algumas até consumir essas substâncias sem ter nenhum tipo de enxaqueca, tá? Mas se você sofre de enxaqueca constantemente, é bom verificar como é que estão aqueles outros fatores que eu mencionei aqui, né? Estresse, sono, prática de exercício físico, hidratação e também prestar atenção ali se você consome algum desses grupos aqui de alimentos, tá? Então é isso. Até mais. Obrigado pela presença.